Amém. Boa noite a todos, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Nós queremos saudar a igreja do Senhor nesse domingo de Páscoa com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler o versículo que está em Lucas, capítulo 24, que diz o seguinte: Por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém? O nosso Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele está presente, Ele está no meio de nós. Ele está conosco, Ele tem cuidado de nós e tem demonstrado o seu amor para conosco. Nesse momento nós queremos adorar o Senhor, nós queremos convidar toda a igreja do Senhor que se encontra em casa para adorar o Senhor conosco, para celebrar a ressurreição de Jesus. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para nós queremos declarar nesse momento que é o nosso prazer, que é a nossa alegria estar diante de Ti, Senhor, e que nós viemos para adorar o Cristo, Filho de Deus vivo, aquele que venceu todas as coisas, o Criador do universo, soberano, aquele que se encontra, Deus, presente no nosso meio, aquele que está aqui para nos abençoar e para guiar os nossos passos. Nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome nessa hora, Senhor, porque o Senhor está vivo, porque venceste a morte, porque venceste todas as coisas, aleluias, porque o Senhor está vivo, porque Ele vive, posso crer no amar, porque Ele não há
está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Eu quero saudar a amada igreja com a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus. Hoje é uma ocasião muito especial, a qual nós celebramos a Páscoa do Senhor. E a Páscoa é sempre momento de nos lembrarmos, de trazermos à memória aquilo que Jesus Cristo um dia fez por cada um de nós. E a Páscoa é uma festa de celebração da vida que recebemos em Cristo Jesus. E hoje nós vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus. Nós vamos estar vendo desde quando Deus instituiu a Páscoa, e depois nós vamos ler a Jesus ressignificando a Páscoa, trazendo para ele se mostrando como se fosse o cumprimento de todas as profecias que dele estavam escritas. O texto de João, no capítulo 1, no versículo 29, diz que quando Jesus viu, João quando viu Jesus passar, ele disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo também, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, ele disse que Jesus era o Cordeiro Pascual. Então nós vamos estar meditando sobre o texto de Êxodo, capítulo 12, que foi a ordem que Deus havia dado a Moisés e Arão para que pudessem convocar o povo, para que pudessem, em obediência, a fazer o sacrifício do Cordeiro, que simbolizava o sacrifício posterior de Jesus Cristo no nosso lugar. E então a Páscoa, que é a festa da libertação, que é Deus que nos alcançou, que nos livrou, que nos libertou da escravidão do pecado e nos trouxe para a liberdade do Filho, do fruto do seu amor. Então nós vamos ler o livro de Êxodo, do capítulo 12, do capítulo 12, do versículo 1, nós vamos ler até o 14. Depois também nós vamos estar lendo Lucas 22, do 7 e 8, e posteriormente 13 e 20.
Então eu convido você aí na sua casa que está nos acompanhando a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: a este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação, dizendo: ao 10 desse mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, um cordeiro então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomai das ovelhas ou das cabras, e o guardeis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, tomando o sangue e pô-lo-ão ambas as ombreiras na viga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem a cabeça, nem cozido em águas, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimará no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Verso 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrar-los-ei por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Vamos orar, gratos ao Senhor por essa palavra. Amém, querido Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és, Senhor, o nosso pão vivo que desceu do céu, pão sem pecado. O Senhor não conheceu o pecado, mas o Senhor se fez pecado por cada um de nós, Senhor. E nessa noite, Senhor, nós queremos celebrar o Teu nome, nós queremos glorificar ao Senhor, que um dia morreu, mas que ressuscitou ao 3º dia, e que hoje intercede por cada um de nós, que está à destra de Deus, e que o Teu sangue, Senhor, nos purifica de todo o pecado, que o Teu sangue, Senhor, nos livra da ira vindoura, que virá sobre a vida de todos aqueles que não Te reconhecem. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou, e o Teu sangue nos purificou de todo o pecado. Muito obrigado. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de sondar nessa noite a nossa mente e o nosso coração, e é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém? Amém, amada igreja? Deus, Ele instituiu a Páscoa como uma festa de celebração e de memorial. Isso seria celebrado todos os anos. Então o povo de Israel, anualmente, no período da festa dos pães asmos, que eram 7 dias, diz a palavra de Deus, quando começava a semana das festas dos pães asmos, que ia do dia 14 até o dia 21, no primeiro dia da festa dos pães asmos era celebrada a Páscoa, para fazer alusão à saída do povo da escravidão do Egito. E nós vemos aqui que toda essa ordenança que Deus havia dado a Arão e a Moisés,
ela estava carregada de uma simbologia que apontava para Cristo, que apontava para o Messias, que apontava para o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. E então, com fé e obediência, aqueles homens tinham que pegar um cordeiro, guardar no dia 10 e no dia 14 sacrificá-lo. E a palavra de Deus diz que eles tinham que assar para poder comê-los. Nós vamos entrar em mais detalhes desses versículos posteriormente, mas eu gostaria de ler também outro texto com vocês, que está em Lucas, no capítulo 22, o versículo 7 e 8. E chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-vos a Páscoa, para que comamos. Versículo 13, mesmo texto de Lucas 22. E indo, tudo encontraram como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa com eles, os apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois digo que nunca mais o comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo tomado o cálice, havendo dado graças, disse: reparti, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que agora em diante não bebereis o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e tendo dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vocês, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Amém? Então nós percebemos aqui que Jesus, como um judeu também que era, ele também celebrou a festa da Páscoa. Mas nessa ocasião, o Senhor Jesus estava ressignificando o sentido original da Páscoa, que fala de libertação, que fala do povo de Israel. Mas agora Jesus estava trazendo essa celebração para a sua igreja, para a contemporaneidade da Santa Ceia, em substituição à festa da celebração da Páscoa. Então agora o corpo do cordeiro era o pão, o sangue era o vinho, e nós como igreja, nós vamos nos lembrar, e em memória de Jesus, nós vamos ceiar, nós vamos nos lembrar do seu precioso sacrifício. Mas essa festa era a festa principal dos judeus. Essa festa era a festa mais importante para os judeus. Diz a história que no período em que ia acontecer a festa da Páscoa, toda a cidade era limpa, os caminhos eram limpos, as pontes eram renovadas, e todos os judeus se direcionavam para a cidade santa. E durante toda aquela semana se contava a história no templo sobre como Deus, com mão forte, libertou o seu povo da escravidão de mais de 430 anos no Egito. E Deus assim o fez, depois de ter mandado todas aquelas pragas. Ordenou a Arão e a Moisés que convocasse o seu povo, para que sacrificasse o cordeiro e aspergissem o sangue sobre os umbrais da porta. Irmãos, a palavra de Deus apontava para esse sacrifício de Jesus, que nessa noite, aqui agora, que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 22, posteriormente ele seria preso, e depois morto, e ao terceiro dia ressuscitado. Mas nós vamos voltar ao texto do Êxodo, e diz que em obediência as pessoas tinham que matar o cordeiro, e tinha que fazer como Deus havia ordenado. Não podia ser feito de qualquer jeito, não poderia ser comido de qualquer forma. Diz o versículo 7: tomarão o sangue e pôr-lo-ão em ambas as ombreiras das vigas e da porta, nas casas em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com os pães asmos, com ervas amargas a comerão. Então Deus estava falando como que era para ser feito. Eu e você não escolhemos como que nós devemos servir a Deus. Em obediência, o Senhor nos ordena a obedecê-lo e a cumprir a sua vontade. Em obediência à sua palavra, o Senhor nos ordena
a fazer conforme aquilo que Ele pede para que façamos. Então, era para ser feito assado, e era para ser feito comido com pães sem fermento, e também comido com ervas amargas. Nós sabemos que tudo isso aqui é uma simbologia. Aqui Deus está falando do Cordeiro que era Jesus Cristo, que foi o texto ao qual eu me referi, de João, no capítulo 1, verso 29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pães asmos, o mesmo apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios 5, a partir do verso 6, 7 até o 8, ele vai dizer que Jesus, ele é o pão sem fermento, também simbolizando a pureza e a santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então ele ordena para que o povo, nesse período, retirasse de todas as suas casas, da sua família, o fermento, que aqui na palavra de Deus por diversas vezes simboliza o pecado. Então nós estávamos apontando para o sacrifício de alguém puro, de alguém santo, capaz de justificar os pecadores. Então a marca do sangue estava simbolizando para o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. O pão sem fermento também apontava para Jesus, que é sem pecado, e as ervas amargas para que o povo se lembrasse de como foi amargo os anos de escravidão que eles ficaram no Egito, e que também a gente também possa aprender que nem sempre a vida com Jesus será somente de cordeiro e de pães, mas também haverá momentos em que serão amarga a nossa caminhada. Mas a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, com mão forte, libertou aquele povo e tirou da escravidão do Egito e os levou para o deserto, e eles começaram uma caminhada, e nós sabemos que durou 40 anos, rumo à cidade ou à terra prometida, a terra que manava leite e mel. Assim foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e pela sua vida. O Senhor, ao derramar o seu sangue, Ele nos libertou da escravidão que o pecado proporcionava na nossa vida. Ele nos libertou, e agora nós estamos caminhada com Ele, agora nós estamos vivendo com Ele, livres do pecado, e em direção à Nova Jerusalém, em direção à terra a qual o Senhor nos prometeu, aonde não haverá mais dor, nem pranto e nem choro. Mas sim, o Senhor também nos deu uma promessa, assim como Ele esteve com aqueles homens no deserto, assim como o cuidado do Senhor foi real com eles no deserto, o Senhor Jesus prometeu jamais nos abandonar. Ele disse que estaria conosco todos os dias, e que teremos dias como ervas amargas, mas que Ele continua ao nosso lado, Ele continua cuidando de cada um de nós. Então a Páscoa fala do livramento divino, mas também fala da fé, fala de nós também nos apropriarmos do sacrifício de Jesus, porque nós ouvimos aqui que Moisés bem aconselhou a eles, mas cabia a cada um deles, cabia a cada família fazer conforme Deus havia ordenado. Assim somos nós. Jesus morreu por cada um de nós, mas basta que nós tenhamos fé e tomamos posse e creiamos que aquilo que Ele fez, o sangue dele derramado, é por mim. Eu creio que foi pela minha vida que o Senhor se entregou na cruz do Calvário. Mas Ele diz mais: nada dele comereis cru, nem cozido em águas, senão assado no fogo. A cabeça, preste bem atenção nisso, os pés e as fissuras, nada dele deixarás até pela manhã, mas o que ficar até pela manhã queimarás no fogo. Deus estava apontando para Jesus. Aqui é uma simbologia do Cordeiro. E aí nós vamos para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, nos escreve e que ele diz assim, que nós temos que ter a mente de Cristo. Estava falando da cabeça. Então nós não vamos escolher que parte do Cordeiro nós vamos comer. A proposta do cristianismo, a proposta de Jesus é de uma integralidade. Nós temos que abraçar todo o Cordeiro. Eles não podiam escolher só o pernil, só o filé ou só a picanha. Eles tinham que assar o Cordeiro inteiro. Então a cabeça fala que nós como igreja, eu e você como crentes, nós temos que ter a mente de Cristo Jesus. Os pés nos fala que nós temos que caminhar como Jesus andou. João fala sobre isso, que nós temos que pisar as pegadas de Jesus. Nós temos que caminhar como Ele caminhou, em santidade e em verdade.
E as fissuras, os interior do animal, fala que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que nós temos que pensar como Jesus pensava, que nós temos que caminhar como Ele caminhava, e que nós temos que sentir como Ele sentia. O apóstolo Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que nós possamos também nos identificarmos com o Cordeiro, que nós possamos criar identidade com o Cordeiro de Deus, e nós possamos abraçar o Evangelho na sua totalidade, que nós possamos abraçar esse Cordeiro, e nós não vamos escolher algumas partes. Irmão Max, isso me agrada no cristianismo, mas isso não me agrada, então eu quero isso e eu não quero aquilo. Deus estava deixando claro para aquele povo que eles tinham que pegar o Cordeiro inteiro, e Deus está falando para mim e para você: servir a Deus tem que ser na totalidade, tem que ser em verdade, tem que ser em santidade. Temos que ter a mente de Cristo, temos que sentir como Cristo sentiu, temos que caminhar como Ele caminhou nessa terra. Amém? Então nós vemos aqui a importância do simbolismo a qual esse texto nos traz. E ele diz mais, ele diz que nós temos que obedecer. A gente percebe que tudo isso aqui, irmãos, é regrado pela obediência e pela fé, porque eles bem poderiam ouvir Moisés e ainda assim não fazer conforme Deus estava ordenando. Então Deus aqui detalha como que deve ser o procedimento do crente diante de Deus, e assim somos nós nos dias de hoje. Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós sabemos que a abrangência do sacrifício de Jesus, ela alcança o mundo todo, mas a eficácia do seu sacrifício é na vida daqueles que creem e colocam em prática, em obediência, aquilo que Deus tem nos ordenado. Que eu e você possamos praticar aquilo que o Evangelho nos ensina, e que possamos abraçar na totalidade a palavra de Deus. Mas ele diz mais no versículo 11: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, em obediência, aqueles homens estavam preparados para que a qualquer momento, diante da ordem divina, eles pudessem sair daquele lugar, rumo à terra prometida. Para encerrarmos, o versículo 14 desse texto diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. O versículo 14, Deus ordena a este povo que celebrasse essa festa perpetuamente, para estarem se lembrando do favor de Deus, da onde Deus havia o tirado. Depois, lá no Lucas capítulo 22 que nós lemos, Jesus nos dá essa ordenança novamente, que devemos fazer aquilo, ou seja, comer o pão, beber do vinho, em memória dele. Depois o apóstolo Paulo também ratifica esse pedido em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, quando ele diz que todas as vezes que comerdes desse pão e bebeste desse vinho, lembrai da morte do Senhor até que ele venha. Então, a festa da Páscoa é a festa da celebração da libertação de Deus na vida do seu povo. Mas o que Deus deseja que nos lembremos? Deus deseja que nós nos lembremos e celebremos que Ele nos tirou da morte para a vida, que Ele nos tirou das trevas para a luz, que Ele nos tirou de uma vida triste, sem esperança, para uma vida de salvação, de fé, e que nós possamos celebrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós possamos nos alegrar e reconhecermos que o sangue dele nos purifica de todo o pecado, que eu e você possamos olhar para o Senhor e nos lembrar do seu sacrifício neste dia, mas lembrar que não foi em vão a sua morte, nos lembrar que não foi em vão o derramamento do seu sangue. E para encerrar, eu quero citar as palavras do apóstolo Paulo de 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 54, no final do 54 e o 55, que diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que a Páscoa que nós vamos celebrar
é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E que você possa viver uma vida com esperança, saber que a sua vida foi resgatada por um alto preço. O sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, pela sua vida. Que nós possamos orar nesse momento e nos alegrarmos em Deus, que um dia entregou a vida do seu Filho, do seu único Filho, para que nós pudéssemos alcançar livramento e salvação. Assim como um dia lá atrás, ele simbolizou Jesus com aquele cordeiro, ao passar e aspergir o sangue nos umbrais da porta, quando o anjo da morte não alcançou. Nossas vidas estão escondidas em Jesus, as nossas vidas estão protegidas pelo sangue precioso do Senhor. Deus, nós queremos te louvar, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Páscoa do Senhor, que é uma festa de celebração de que um dia o Senhor se entregou no nosso lugar, de que nós sabemos que realmente tudo que precisar, ou que merecíamos, Senhor, era o inferno, mas o Senhor de uma forma graciosa nos amou, e nós pela fé, Senhor, pela obediência nessa noite, nós queremos tomar posse, Senhor, nos apossarmos desse sacrifício, Senhor, e dizermos ao Senhor: foi pela minha vida, foi pela vida da tua igreja, foi por cada um de nós que o Senhor veio a este mundo, Senhor, subiu ao madeiro e derramou o teu sangue precioso. Deus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, e nessa noite nós queremos dizer ao Senhor: bendito e exaltado seja o teu nome. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, amada igreja de Porto Velho. Nós queremos lembrar os irmãos que, apesar de nosso templo estar com as portas ainda fechadas, mas nós continuamos aqui, o pastor continua atendendo os irmãos para aconselhamento pastoral. Se você quer uma oração, se você também deseja conversar com o pastor, você pode acioná-lo aí no zap, pega o número aí no WhatsApp, no grupo da igreja, ou peça para algum irmão que você conhece, né? Então o pastor continua aqui atendendo. Caso você também queira vir ao templo aqui orar, tirar um período de oração, você também pode se programar, pede direitinho aí, se programe, mas fique firme, aproveite esse tempo para estar mais perto do Senhor, estar buscando o Senhor, e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente em nome de Jesus. Amém?
maior que tudo Ele